Olá, sejam bem-vindos à nossa aula que vamos tratar sobre como ocorre o processo da contração muscular e quais os tipos de fibras musculares. Meu nome é Watson da Silva Costa, eu estou cursando bacharel em Educação Física na FAM e eu estou aqui para apresentar a vocês a minha atividade profissional 5. Então vamos lá falar um pouco a nossa introdução aqui, porque o nosso objetivo é entender o processo de contração muscular, identificar os tipos de fibras musculares e comparar os treinamentos de atletas de corrida de 100 metros e 1.500 metros. E aqui eu já faço uma pergunta para vocês. Um goleiro, ele corre a mesma quantidade, ele percorre a mesma quantidade de metros que um meio de campo percorre? Não. Porque um goleiro ele precisa de impulso, de agilidade, ele não precisa estar correndo tanto. Então, por isso que um treinamento de um jogador é diferente do outro. E é isso que a gente vai tratar e é isso que eu quero colocar na mente de vocês, porque o treinamento precisa fazer sentido para vocês. Para então entendermos porque cada jogador treinará de um jeito diferente. Por isso que um goleiro treina de uma forma diferente de um lateral, por isso que um atacante treina de uma forma diferente de um meio-campista, cada um tem a sua função. Isso se dá ao princípio da especificidade. Sua posição precisa de características diferentes comparada aos outros. Ou seja, como eu falei aqui, se você for um atacante, você precisa de impulsão, você precisa ser ágil, rápido para driblar o zagueiro. Mas se você for um lateral, você precisa de muita resistência, porque você vai estar toda hora atacando e toda hora voltando para marcar. Se você é meio de campo, você precisa de muita resistência. Você não precisa ser um cara tão ágil, mas você precisa se apresentar o campo todo, ou seja, se movimentar sempre. Tem uma resistência muito grande. Então, partam desse princípio, especificidade. É por isso que vamos aprender como ocorre o processo de contração muscular. E aqui eu separei em 5 caminhos, vamos tratar do começo ao fim, de onde começa até onde termina o processo de contração muscular. E primeiro a gente vai falar do estímulo nervoso. Tudo começa com um sinal elétrico enviado pelo cérebro, através dos nervos até os músculos. E quando isso ocorre, acontece a liberação de cálcio. Quando o impulso nervoso alcança a junção muscular, onde o nervo se encontra com o músculo, ele desencadeia a liberação de íons de cálcio no interior do músculo. Terceiro ponto, acontece a contração das fibras musculares. O cálcio libera uma série de eventos químicos dentro da fibra muscular que levam à contração. A proteína actina e miosina, que compõem os filamentos dentro da fibra, deslizam uma sobre as outras, encurtando a fibra e gerando força. E como essa parte de geração de força? À medida que as fibras musculares, quando as proteínas, né, se deslizam uma sobre a outra e acontece essa contração, elas puxam as extremidades do músculo. Pensa aqui comigo, o bíceps que começa aqui no ombro e termina no cotovelo. Elas puxam as extremidades do músculo mais próximas uma da outra, resultando na o quê? Contração muscular e na geração de força, porque se eu tenho um peso aqui na minha mão e eu faço essa contração, eu estou gerando força contra esse peso. E logo após todo esse processo acontece o relaxamento muscular. Após o estímulo nervoso cessar, o cálcio é bombeado de volta para o interior do retículo sarcoplasmático, uma estrutura dentro da célula muscular, permitindo que as proteínas de actina e miosina se separem e o músculo relaxe novamente. Então, agora, entendendo mais ou menos como é que funciona o processo de contração, a gente vai ver que existem 3 tipos de contrações, são esses 3 tipos que iremos falar aqui, que é contração isométrica, contração isotônica e contração isocinética. Primeiro vamos tratar sobre a contração isométrica. A tensão muscular é gerada sem alteração no comprimento do músculo. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou contraindo aqui o meu bíceps. Tá vendo que tá tendo tensão muscular. Só que não está tendo geração de movimento. Não estou fazendo movimento nenhum articulação. Só está contraindo. Isso é uma contração isométrica. E quando acontece isso, jogador de futebol? Quando é que isso acontece? Quando é que eu faço uma contração isométrica? Quando o meio de campo toca a bola para você e você vai fazer o pivô para proteger a bola. Você domina a bola, você abre os braços
E você fortalece os seus músculos, você contrai os seus músculos, você faz a contração isométrica, porque você está fazendo uma contração para se defender do zagueiro, mas você não está gerando movimento, você não está fazendo movimento. Você está gerando uma tensão para que o marcador não tome a bola de você. Isso é uma contração isométrica. Contração isotônica. O músculo muda de comprimento enquanto a tensão permanece constante. Inclui contrações concêntricas, que é quando encurta o músculo, e excêntricas, quando alonga, onde o movimento é dinâmico das articulações. Onde acontece o movimento das articulações. E quando isso acontece, vou usar mais uma vez o exemplo do pivô. Ele fez a contração isométrica, ganhou do zagueiro, rolou a bola para o meio-campista de novo, o meio-campista vai vir chegando agora para bater. O que é que ele vai ter que fazer? Uma contração isotônica muito rápida. Ele vai ter que dar um chute. Ele precisa que esse chute seja rápido, potente e preciso. Então ele precisa gerar movimento nas articulações do joelho, do quadril, para que ele possa fazer o chute mais rápido possível. E nesse momento há a contração isotônica. E contração isocinética. Qual é a definição dela? É onde a velocidade de contração do músculo é constante durante todo o movimento. Tanto na fase concêntrica como na fase excêntrica. O movimento é controlado, o movimento ele é constante, a velocidade ela é constante, que geralmente é controlado por equipamentos especializados. E é ideal para reabilitação e treino de força controlada. Reabilitação porque você consegue é, ter o controle e o ganho de força tanto da fase excêntrica como da fase concêntrica. E eu vou dar um exemplo muito básico que se vocês forem tentar correr debaixo da água, quando o seu corpo eles tentam resistir à pressão da água, se você tentar correr, você vai perceber que o movimento da sua perna de ir é o mesmo de voltar, porque você está fazendo contrações isocinéticas que são na mesma velocidade. Os movimentos ficam na mesma velocidade por causa da resistência da água. E por isso que há muita reabilitação, né, debaixo da água, né, porque eles utilizam esse tipo de contração para fazer as reabilitações de jogadores. E agora vamos tratar dos tipos de fibras musculares. Temos três tipos de fibras musculares com características bem diferentes. Primeiro eu vou falar da tipo 1 e da tipo 2B, porque a tipo 2A parece um meio termo entre essas duas. Então, primeiro vamos falar da tipo 1, fibras de contração lenta. As fibras tipo 1 ou de resistência dependem do metabolismo aeróbico. São altamente resistentes à fadiga. Altamente resistentes à fadiga. Tem uma coloração avermelhada devido à alta concentração de mioglobina e são ideais para atividades de longa duração e baixa intensidade, como corridas de longa distância. Já vão imaginando na cabeça de vocês que tipo de jogadores faz longa distância. Precisa dessa alta resistência. E agora, tipo 2B, fibras de contração rápida glicolítica. As fibras do tipo 2B de força rápida dependem principalmente do metabolismo anaeróbico. Fadigam rapidamente. Fadigam rapidamente. Tem coloração branca devido à baixa concentração de hemoglobina e são ideais para atividades de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso e sprints. Agora eu quero que vocês imaginem qual jogador que precisa dar um sprint rápido para uma ação, seja ela de defesa ou de ataque. Vão imaginando na mente de vocês jogadores que precisam de fibras do tipo 1 e jogadores que precisam de mais fibras do tipo 2B. E agora as fibras do tipo 2A. Fibras de contração rápida oxidativa. As fibras do tipo 2A de resistência rápida utilizam tanto o metabolismo aeróbico quanto o anaeróbico. São moderadamente resistentes à fadiga. Apresentam coloração rosada. Não disse que é um meio termo? E são adequadas para atividades que requerem força e resistência moderada, como esportes de equipe, querendo ou não, é o nosso, né? E a proporção de cada tipo de fibra varia entre indivíduos e pode ser influenciada pelo treinamento, que pode induzir adaptações nas fibras musculares, melhorando resistência ou força conforme o necessário, melhorando resistência ou força. Ou seja, isso tem uma influência do treinamento. Por isso que alguns jogadores precisam de um treinamento de mais resistência e outros de mais potência, de mais aceleração. E é isso que eu quero que vocês entendam, e por isso a gente vai usar o exemplo de tipos de fibras
em corridas. Então vamos lá usar os exemplos da corrida. Tipos de fibras em corrida, porque se variam, né? Na corrida de 100 metros, que é uma prova de alta intensidade e curta duração, as fibras musculares de contração muito rápida, lembra daquelas fibras que são para atividades intensas e curtas, que é a tipo B, tipo 2B, predominam. Essas fibras são especializadas em gerar força rapidamente e são ideais para explosões de energia necessárias em sprints de curta distância. E a segunda forma de corrida que a gente vai olhar aqui é para a de 1.500 metros. Já na corrida de 1.500 metros, que é uma prova de resistência de média duração, as fibras musculares de contração tipo 1 são predominantes. Essas fibras são altamente resistentes à fadiga e são ideais para atividades de longa duração e baixa intensidade, como corridas de média e longa distância. Então a gente aqui pode ver como a forma como você treina vai indicar se você vai ter mais fibras explosivas e mais fibras de resistências. Então, ao aplicar esse conhecimento, esse entendimento da contração, dos tipos de contrações, dos tipos de fibras, os jogadores podem desenvolver estratégias de treinamento mais eficazes e tomar decisões mais conscientes durante as partidas. Além disso, entender a importância do relaxamento muscular após a contração é essencial para evitar lesões e promover uma recuperação adequada entre os jogos. Então, preciso que isso faça sentido a vocês, que o treinamento esportivo faça sentido para vocês, que vocês possam entender o porquê que um goleiro faz um treinamento diferente de um zagueiro, que um meio de campo faz um treinamento diferente de um centroavante. Entendeu? Porque cada um tem as suas características e eu entendo que com esse entendimento melhor a gente possa ter a nossa melhor temporada esse ano. Eu queria agradecer a atenção de vocês, dizer que esse ano eu acredito que faremos a melhor temporada. Meu nome é Watson da Silva Costa, eu sou bacharel em Educação Física na FAM e essa é a minha atividade profissional 5. Muito obrigado.